com destaques internacionais, subiu para 37 o número de mortos no ataque de Israel ao Líbano. Para entender melhor os desdobramentos desse conflito no Oriente Médio, vamos conversar a partir de agora com a Kelly Ferreira, doutora em Relações Internacionais e também coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC de Campinas, a quem agradecemos demais pela participação. Professora, seja muito bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan News. Muito obrigada, boa noite, agradeço o convite. Pois é, alguns assuntos para a gente tratar. Essa semana, primeiro, tivemos aquela ação, a explosão dos pagers, né? No dia seguinte, a detonação daqueles walkie-talkies e em meio a essas ações que foram atribuídas ao Serviço de Inteligência de Israel, o anúncio de uma nova fase da guerra no Oriente Médio, o deslocamento de muitas equipes do Exército de Israel para o norte do país, ali na fronteira com o Líbano. Enfim, o que a gente pode esperar dessa nova fase da guerra? Há diferenças importantes, né, com o que foi feito pelo Exército de Israel em Gaza, já que o Hezbollah é um grupo terrorista com mais recursos, para dizer o mínimo, né? Exatamente. Essa é uma nova fase do conflito no qual muitos estão temendo há algum tempo. Já se vem um debate com relação sobre a escalada do conflito sendo provocada pelo lado israelense. Eu digo provocada não pelo fato de Israel não ter motivos, mas colocando pelo ponto que Israel está revidando alguns ataques e está iniciando uma nova sessão. Lembrando que esses conflitos ali no Oriente Médio têm razões profundas. O caso entre Israel e Hezbollah, por exemplo, vem desde a década de 80, quando Israel tenta atingir um grupo da Organização de Libertação da Palestina, que estava situado em Beirute. E nesses ataques já tem um grande número de mortos pelo lado ali de libaneses que estavam em meio de uma guerra civil. Há um acordo de paz ali, um cessar-fogo, Israel retrai, mas sucessivamente, ao longo dos anos, nós temos novos embates, como, por exemplo, a Guerra dos 7 Dias. Nós tivemos uma operação chamada Accountability, contabilidade, em tradução livre, ao longo de diversos anos, junto de Israel, junto ao sul do Líbano. Certo. Agora, professora, não é incomum, né, a gente escutar projeções de analistas internacionais que falam na possibilidade desse conflito no Oriente Médio escalar para uma guerra regional, já que alguns grupos terroristas e até nações, principalmente o Irã, teriam em comum esse objetivo de eliminar Israel. Diante da disposição das peças nesse tabuleiro, vê chances reais disso se tornar uma guerra regional e, naturalmente, né, qual é o papel dos Estados Unidos para estancar o agravamento dessa tensão por lá? A probabilidade de causar uma guerra regional ali é muito grande, porque nós temos, assim, no termo mais que as pessoas usam em política é melting pot, ou seja, são vários atritos, várias animosidades, várias questões históricas e étnicas que elas vêm de longa data, elas ficam ali durante muito tempo fermentando, nunca são totalmente resolvidas, elas são apaziguadas, mas isso não quer dizer nunca resolvidas, e elas estão sempre a um ponto de estourar. Neste momento, Israel se encontra em uma posição muito interessante de ser observada, porque ao mesmo tempo que ele faz um ataque a Gaza, o mundo espera muitas vezes que esse ataque não dure muito, mas ele vai se prolongando ali, Israel vai mantendo os territórios que conquista. Alguns corredores, por exemplo, em questão, como ali no sul da faixa de Gaza, que é um corredor bem estreito até, ele tem poucos metros de largura, ele é muito utilizado o subterrâneo desse corredor, é muito utilizado por líderes do Hamas. Israel conquista esses túneis, mas mesmo assim, você ainda tem muitos choques, e Israel vai expandindo a sua confiança, atacando outros. Não se espera que Israel atacasse outros grupos, o Hezbollah já tinha atacado Israel há algum tempo atrás, mas esse ataque recente contra os pagers, que deixa 2.800 mortos, entre eles diversos líderes do Hamas, esse ataque que se teve ao sul de Beirute, agora, há poucas horas atrás, né, há um dia atrás, que mata-se entre eles um dos líderes do Hezbollah, que é procurado, por exemplo, pela CIA desde 1983, marca uma nova fronte dos conflitos, onde como cada país dessa região vai se posicionar, não só por uma questão
entre o Hezbollah ser um grupo terrorista com maior recursos, mas também porque ele tem uma outra visão sobre a questão de como se deve ser organizado o Oriente Médio. Enquanto nós temos um Hamas ainda revogando as questões da divisão da Palestina lá de 47, Hezbollah, você tem um corpo muito diferenciado e, vamos colocar assim, mais complexos de exigências para resolver as questões. O posicionamento dos Estados Unidos agora é muito delicado, eles estão em época de eleição, então eles já estão com vários problemas de polaridade interna muito grandes. Sim. Aqui a gente vimos agora há pouco, sim, nós vimos agora há pouco aqui no Brasil sobre essa questão, mas os Estados Unidos está escalado em outro nível, então o presidente Biden colocar algum posicionamento muito forte agora pode arriscar, por exemplo, as eleições da Kamala Harris. Os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, estamos conversando com a Kelly Ferreira, doutora em Relações Internacionais. Professora, peço licença, o Nelson Kobayashi, nosso comentarista, fará a próxima questão. Você, Nelson. Professora, muito boa noite, é um prazer te receber aqui no Jornal Jovem Pan. A minha pergunta é sobre a participação do Conselho de Segurança da ONU nestas relações, nesses conflitos todos, porque desde o início desses conflitos, lá em outubro do ano passado, a gente já via as primeiras reuniões, algumas propostas e algumas até que viraram resoluções, mas que não tiveram o poder de encerrar todos esses conflitos. Qual a sua avaliação sobre o Conselho de Segurança da ONU como um ente que seria o ente capaz a resolver esses problemas? A questão do Conselho de Segurança da ONU, temos de observar que as Nações Unidas, eles não têm o poder de enforcement, ou seja, eles não têm o poder de obrigar um país a fazer algo. Eles podem recomendar. E nisso, o Conselho de Segurança, você tem alguns países com poder de veto, entre eles os Estados Unidos, que exerce de longa data esse poder de veto em busca de proteger Israel. Não só isso, no Conselho de Segurança nós temos ainda alguns países europeus e nós temos os países com poderes de veto, que são 5 ganhadores ali da Segunda Guerra Mundial, mas tem uma versão expandida que são vários outros membros rotativos. Entre eles, diversos outros países na Europa que não se sentem muito confortáveis em colocar algum tipo de restrição ou punição a Israel. Nas últimas semanas nós estamos vendo um crescente desacordo ou insatisfação com a postura israelense, mas ela ainda não é suficiente para obrigar líderes a se posicionarem fortemente contra Israel. Uma matéria da The Economist, por exemplo, dessa semana, coloca que diversos países europeus têm várias manifestações, contudo, seus líderes ainda estão muito a favor em Israel. E se nós observarmos, ainda há um racha entre a população e o que os líderes desses países na Europa acham sobre o conflito. Esse desalinhamento entre população e governo faz com que o governo se posicione de forma muito mais, não vou dizer neutra, mas se abster de entrar em choques, em posicionamentos muito duros com relação ao conflito. Todos fazem o discurso com relação a direitos humanos, mas entre fazer um discurso de proteção aos direitos humanos e ir contra Israel vai provocar feridas muito duras, como a questão do Holocausto. Agora, professora, ainda que o exército de Israel tenha praticamente liquidado a questão que envolve o Hamas na faixa de Gaza, naturalmente há avanços pontuais, mas tem uma situação pendente que ainda tem sido muito cara para a administração de Benjamin Netanyahu, que são os reféns ainda sob o domínio dos terroristas lá em Gaza, nos túneis. Enfim, queria que você refletisse sobre essa situação, o que ela sinaliza. Ineficiência da administração de Benjamin Netanyahu, falta de habilidade para negociar, houve a necessidade de recuar em algum momento, ele não fez isso. Quais são as projeções? É muito difícil julgarmos essa situação estando do lado de fora ali. O Netanyahu, ele não pode só olhar a questão isoladamente entre Israel e Hamas, mas ele também precisa olhar a questão de posicionamento interno. Ele tem, por exemplo, um ministro da Defesa que coloca declarações muito duras e coloca que se negociar, por exemplo, com o Hamas para a libertação desses reféns seria um enfraquecimento da política de Israel. E a direita ultra-radical, vamos colocar assim, ou hard right, como estava sendo chamada, é uma direita que se posiciona para uma guerra de aniquilação, ou seja, Israel só parar quando eliminar todos os inimigos, ou seja, quando não sobre nenhum
uma pessoa que se oponha à dominação dos territórios por Israel.